Olá pessoal, meu nome é Caroline e aqui no Projeto Pele Alerta, hoje a gente vai saber mais sobre os raios ultravioleta e a pele. O Sol é a grande fonte de energia do nosso planeta. Essa luz solar ela é dividida em várias tonalidades. Certamente você já viu um arco-íris, né? Nós conhecemos as famosas 7 cores do arco-íris, mas que na verdade se decompõem em muito mais tonalidades, que vão do violeta até o vermelho. Então a luz solar chega até a Terra com todas essas tonalidades. Só que uma grande parte dessa energia está fora da luz que a gente vê. Então a luz visível vem, mas ela traz uma série de radiações junto com ela. E é aí que mora o perigo. Da mesma forma que a gente sintoniza um rádio, cada cor que compõe a luz solar tem uma frequência. Então a gente sintoniza o rádio lá, mais para cima, mais para baixo, e a luz solar da mesma forma. Então o vermelho tem uma frequência, o verde tem uma frequência, o laranja tem uma frequência. A cor que tem a frequência mais alta é o violeta. E acima do violeta estão os raios ultravioleta. Certamente você já ouviu falar dos raios ultravioleta. Use filtro solar para proteger dos raios ultravioleta. E esses raios, como eles têm uma frequência mais alta, eles têm uma quantidade de energia maior. Eles têm um poder sobre as nossas células. Eles conseguem penetrar na nossa pele e ter alguns efeitos que são bons e alguns efeitos que são ruins, como câncer de pele. Os raios ultravioleta não são únicos. Eles têm divisão em 3 tipos, que você vai ver nas embalagens de filtro solar. A gente tem o UVA, o UVB e o UVC. O UVC, ele não chega nem a penetrar na camada de ozônio. Então a gente praticamente não tem ele na nossa atmosfera. E a gente se preocupa muito com o UVA e o UVB. O UVA, ele tem uma energia maior que o UVB. Ele consegue penetrar mais profundamente na nossa pele. Então ele vai até a derme, ele altera as nossas fibras colágenas, fibras elásticas, e gera o envelhecimento, que a gente chama de fotoenvelhecimento. O envelhecimento pela exposição solar. Então é isso, o UVA vai deixar a nossa pele envelhecida, mas ele não vai fazer só isso. Ele estimula a produção de radicais livres, que fazem o envelhecimento de muitas das nossas células. E o raio ultravioleta A, produzindo esses radicais livres, também vai dar origem ao câncer de pele. Depois do UVA, a gente tem o UVB. O que o UVB faz? Ele consegue ir lá nas células que estão se dividindo na nossa pele e alterar o DNA. É um dos passos que dão origem a um câncer, no caso, o câncer de pele. O UVB também é responsável pelas queimaduras solares. Então, se você proteger o UVB apenas, você vai proteger das queimaduras solares, mas não de todos os efeitos danosos do sol. Para a gente entender melhor isso, é melhor a gente entender qual que é a estrutura da nossa pele. Então, a gente tem a epiderme, a derme e a hipoderme. São essas 3 camadas que compõem a nossa pele. A epiderme é a camada que reveste. A parte da superfície dela é composta apenas de células mortas. As células da pele nascem lá na profundidade da epiderme e à medida que elas vão se renovando, elas vão subindo até que elas se tornam células mortas e descamam. Quando a gente tem uma queimadura ou alguma coisa que descasca na pele, são essas células da epiderme que estão indo embora, certo? Abaixo da epiderme a gente tem a derme. A derme é uma camada muito importante porque ela tem a maior quantidade de água da nossa pele. Então, se a pele tem uma aparência mais jovem ou uma aparência mais envelhecida, muito tem a ver com a consistência da derme. Por quê? Porque ela tem fibras colágenas, elásticas e ela tem uma grande quantidade de líquido. Sabe quando a gente tem um ralado ou quando a gente tem uma queimadura que sai a bolha e fica aquela aguinha? Essa aguinha ela vem diretamente da derme. Então, saindo aquela camada da pele que fica, como as pessoas chamam, em carne viva, a gente está com a derme exposta. Isso é muito legal para vocês entenderem. E a hipoderme, o que é? A hipoderme é a camada de gordura. E ela também é muito importante para a pele. Então, se a gordura se atrofiar, a pele também vai sofrer com o envelhecimento. Por isso, epiderme, derme e hipoderme, todas fazem parte da estrutura da nossa pele. Muitos dos tratamentos que buscam rejuvenescimento, eles vão atuar justamente na derme.
estimulando a produção de mais fibras colágenas. Porque com nossa idade, a gente vai diminuindo a produção de fibras colágenas e elásticas. Então, se você já ouviu falar de laser de CO2, se você já ouviu falar de microagulhamento, são todos os tratamentos que agem na derme a fim de promover uma produção de fibras colágenas e o rejuvenescimento da pele. Uma série de fatores variam a quantidade de raios ultravioleta que chegam até nós. A localização geográfica. Por exemplo, se eu estou num país tropical, que fica entre os trópicos, países mais quentes, eu vou ter uma quantidade de radiação ultravioleta muito maior do que se eu estiver num país mais ao norte ou mais ao sul, por conta da inclinação da Terra. Países mais frios recebem uma quantidade menor de radiação ultravioleta. Outro fator que influencia a quantidade de radiação ultravioleta são as estações do ano. No verão, a gente tem uma quantidade de raios ultravioleta maior e no inverno é uma quantidade de raios ultravioleta menor. Além disso, a gente tem a variação dos raios ultravioleta conforme o período do dia. De quando o sol nasce e o sol se põe, a luz vai incidindo em várias inclinações. Então, entre as 10 da manhã e as 16 horas são os horários em que a radiação ultravioleta incide com maior intensidade, porque o sol nesses horários está quase perpendicular à Terra. Então é isso, gente. A gente tem a variação dos raios ultravioleta conforme o local da Terra que a gente está, conforme a estação do ano e conforme o horário do dia. Mas não é só isso. Por exemplo, se a gente está num local mais alto, uma altitude muito maior, a gente vai ter uma maior intensidade do que se a gente estiver numa altitude menor. Se o céu tiver mais nuvens, naquele dia, a intensidade da radiação vai estar um pouco menor. Se o céu está totalmente limpo, a gente vai ter uma intensidade maior. Isso a gente vai falar mais numa aula mais pra frente, mas é importante que a gente saiba que os raios ultravioleta têm vários fatores que influenciam a sua intensidade. E o último tópico do nosso vídeo é a sensibilidade aos raios ultravioleta. Então você certamente tem aquele amigo que fica horas no sol e não tem nenhuma queimadura, enquanto você fica alguns minutos e já fica toda vermelha? Então, a sensibilidade aos raios ultravioleta é diferente. E a gente consegue dividir todas as pessoas em 6 tipos. Claro que não é uma divisão exata, mas é uma divisão conforme as características da pessoa que você sabe se ela tem uma maior ou uma menor sensibilidade aos raios ultravioleta. Então, quanto maior for o número dela, menor é a sensibilidade aos raios ultravioleta e menor a chance de ela ter queimaduras ou câncer de pele. E quanto menor for esse número, maior a sensibilidade. São aquelas pessoas que qualquer coisinha já ficam vermelhas, queimam e tem maior risco de adquirir o câncer de pele. O fototipo 1 é o fototipo mais sensível. Então, como que você reconhece essa pessoa? Geralmente é uma pessoa loira ou ruiva, com a pele muito branca, olhos claros e sardas. Esse tipo é o que tem maior sensibilidade aos raios ultravioleta, tem que tomar extremo cuidado para não se expor ao sol, especialmente nos primeiros anos de vida, porque isso vai determinar o risco lá na frente para ter o câncer de pele. Esse é um fototipo muito comum na Europa, onde tem as pessoas bem brancas, com cabelo loiro, olho azul. É esse o fototipo. Se a gente for relacionar com algumas pessoas famosas que possam ter esse fototipo, a gente poderia falar da Gwyneth Paltrow, que é uma atriz internacional super conhecida, e ela é bem loirinha, tem os olhos claros, tem a pele bem branca, sardinhas. E no Brasil, a nossa Marina Rui Barbosa, que ela é uma ruiva, né? Então também tem a pele branquinha, sardinhas e os olhos claros. Isso é só para a gente poder relacionar, para vocês poderem visualizar melhor esses fototipos. E você pode olhar na rua, às vezes alguém que você não conhece, e tentar encaixar em um ou outro fototipo. O fototipo 2 são pessoas que ainda são bem brancas, ainda queimam bastante, bronzeiam muito pouco, mas já tem os cabelos um pouco mais escuros, né? Tem olhos claros, mas os cabelos mais escuros, como por exemplo a Gisele Bündchen, a Isabelle Fontana. Então essas pessoas também têm que tomar bastante cuidado, também tem um risco elevado de câncer de pele, mas elas já passaram por alguma miscigenação. Então é um tipo muito comum aqui no Brasil, especialmente no sul do Brasil.
Fototipo 3 são pessoas que, se descuidarem, elas ainda queimam, mas em geral elas bronzeiam gradativamente. Aquela pessoa que termina o verão muito bronzeada. Essas pessoas em geral têm os olhos e cabelos castanhos, mas elas podem também ter olhos claros e também comum em pessoas com descendência europeia. Quem que a gente pode falar que tem esse fototipo? Por exemplo, a Kéfera Buchmann, youtuber, e a outra seria a Demi Lovato, atriz e cantora internacional que tenho certeza que todos conhecem. O fototipo 4 são pessoas que queimam muito pouco e bronzeiam sempre. É aquelas que geralmente podem se descuidar, ficar na praia um tempão e que elas não vão se queimar. Mas elas também sofrem os efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Então elas não podem se descuidar com o sol também. Quem que a gente pode falar que tem esse fototipo? A super maquiadora Camila Coelho e a outra, a Tainara Ogê. Também tenho certeza que muita gente conhece. E ela é bem moreninha, tenho certeza que ela raramente tem uma queimadura solar. O fototipo 5 são pessoas que raramente se queimam. Geralmente elas já têm alguma miscigenação com pessoas negras, né? E são pessoas que bronzeiam muito, né? Aquelas que não podem nem sentir o cheiro do sol, que já estão bronzeadas. E quem que a gente pode falar? Da diva Beyoncé e da cantora Anitta também, que provavelmente tem esse fototipo. Já o fototipo 6 são aquelas pessoas negras mesmo, que têm a pele bem escura. Elas nunca se queimam e a sensibilidade à radiação ultravioleta delas é bem baixa. Quem que a gente poderia falar? Por exemplo, a Thaís Araújo aqui no Brasil e no exterior a atriz Lupita Nyong'o ou talvez a Whoopi Goldberg, a Oprah. Tem a pele mais escura e a sensibilidade mais baixa à radiação ultravioleta. Então é isso, gente. Todas as tonalidades da pele são lindas, todas têm os seus cuidados, todas têm as suas vantagens, desvantagens. E eu espero que vocês tenham gostado de aprender mais um pouquinho sobre os raios ultravioleta e sobre a nossa pele. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre o câncer de pele. Até mais, tchau!